relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Eu estou confiante nessa noite de saber isso, porque Ele está dando a sua palavra para nós nessa noite. Estamos vivendo em um tempo que vai vir aí o clímax da tentação. Vamos mais um pouquinho aqui. Os adolescentes. Passar pelas tentações dos adolescentes. Pudesse ir para que ele pudesse lutar contra os laços e as ciladas do diabo, como o quê? Como um homem. E fazer um caminho para quem? Para pessoas de... Eu não estou ouvindo, vocês estão lendo lá? Eu não sei, ajuda eles a enxergarem lá, passa um risco lá, para ajudar as pessoas de todas as idades, de todas as idades e classes, o pobre, o rico e todos. Ele se tornou pobre para que através de sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos e herdeiros com ele no reino. Um sinal seria dado através dele mesmo, fazendo, vamos lá, igreja, a si mesmo, algo diferente do que ele era. Agora um super sinal. Chorando como um bebê, brincando como um menino, trabalhando como um homem. Mas isto era Deus, vivendo em todos os estágios da vida como nós vivemos. Eu gostaria que você captasse isso nessa tarde. O diabo não quer. O diabo não quer que você capte isso, porque ele sabe que se você captar isso, você vai vencer ele. Você vai dizer nesta oportunidade, para trás de mim, Satanás. Ele vai te deixar e você vai ter comunhão com anjos. Sua casa vai passar a ter anjos com você ali. Mas você precisa vencer as tentações. As nossas crianças vão ter 10 vezes mais tentações do que nós tivemos. Mas Ele também tem uma via de escape para as nossas crianças. Elas são uma super raça também. Amém. Como diz o hino, aquele das crianças, como é que é?
As pessoas nos perguntam o que fazem as crianças para Deus. As pessoas nos perguntam, né? Como é que é o nome daquele hino? Soldados infantis. O que fazem as crianças para Deus? As pessoas nos perguntam se Jesus vê as coisas que fazemos. Mas em casa, na escola, brincando todos os dias, como quem? Como Jesus. Porque, irmãos, as nossas crianças, os nossos filhos, estão recebendo esta palavra. Vemos o diabo tentando enganar. Com a armadura do Senhor, a espada de 2 fios, eu amarro a mamba, porque eu sou guerreiro. Crianças sábias. Ele disse, chorando como bebê, brincando como menino, trabalhando como homem, mas isto era quem? Deus vivendo em todos os estágios da vida, como nós vivemos. Possuindo todas as coisas. Parágrafo 47. Vocês pessoas, ele disse, vocês pessoas devem pensar, aqui está, irmão Brana, eu às vezes sou tentado a roubar. Eu às vezes sou tentado a fumar. Aí ele disse, ou às vezes as mulheres pensam, sou tentado a vestir como as pessoas do mundo. Você sabe, as roupas imorais e coisas. Sou tentada, as jovenzinhas são tentadas. Agora, você pensa que aquilo é tentação? E aqui é onde você tem cada pequeno movimento para observar. Aí ele vai dizer algo aqui. Ele está dizendo algo assim. Você tem as suas tentações. Preste atenção no que ele está dizendo. Você é tentado roubar, você é tentado fumar. Vocês mulheres pensam, sou tentado a vestir como as pessoas do mundo. Você sabe, as roupas imorais e coisas. Sou tentada, as jovenzinhas. Agora você pensa que aquilo é tentação, ele vai falar assim, tem uma maior. E aqui é onde você tem cada pequeno movimento para observar. Ele está dizendo, e aqui? Vê você em um ministério. Quão maior coisa é isto aqui em cima? E quanto mais terão que responder, porque vocês têm que responder por suas próprias almas. Mas nós temos que responder por cada pessoa a quem falamos. Então, Satanás, constantemente você diz, não é aquele um lindo vestidinho? É errado vesti-lo. Mas não é lindo? Mas ajustaria perfeitamente. Então ele está comparando, você tem as suas tentações, diz, mas eu tenho a minha tentação também. Diz, o pastor não tem tentação. Está dizendo, o profeta, ele está dizendo, eu também, eu tenho que responder por almas, eu tenho que saber o que eu estou dizendo, mas olha o lado que ele está dizendo, você vê vestido, roupas, comprar. Então nós vamos alinhando assim, irmãos, não é tempo, escuta igreja, não é tempo de ficar com pensamentos muitos assim nessa terra aqui mais.
construção e comprar e vender, não é mais tempo para isso. Ah, mas o profeta disse que nós temos que continuar plantando batata. Olha o contexto de plantar batata. Ele disse assim, eu queria viver mais, não sei quantos anos aqui. Ele disse, mas para ganhar a alma para Cristo. Para poder ter a oportunidade de falar para alguém, evangelizar, de falar, de trazer mais alguém. É como jogar a rede para pescar, ou como pescar, quem gosta de pescar. Eu sei do que eu estou falando. Eu sou quando estou no rio pescando lá, é difícil tirar eu da água, mesmo que não está pegando peixe. Aí nós fazemos assim, a última vez, e joga. Fica lá assim. Parece que beliscou. Beliscou nada, que você quer ficar um pouquinho mais lá. Está beliscando? Não, acho que deu uma beliscada. Vamos embora. Não, peraí, enrola de novo e joga de novo. Peraí. Ó, vai beliscar. Você gosta de fazer aquilo. Agora, como disse o profeta aqui no começo, e ganhar a alma, você gosta? Senhor, o arrebatamento, Senhor, será que eu consigo colocar mais um? Será que eu consigo levar isso para mais alguém? Não, mas é só os eleitos. Mas e se eu consigo estender a vida eterna para alguém que vai entrar lá no dia do julgamento? Você parou para pensar nisso? Aquele que der um copo d'água a esses pequeninos, aquele que visitar. E se alguém fizer uma bondade para você? Você já parou para pensar nisso? Não é tempo. Comprar. Vestidinho aqui, vestidinho lá. Eu tenho dito isso. Aquela, sabe, irmãos, aquilo que a Bíblia diz, estejais, aquela palavra que eu sempre carrego comigo, contentamento. Sabe o que é contentamento? Vocês sabem o que quer dizer contentamento? Contentamento. Contentar com aquilo que nós temos recebido daqui enquanto estamos peregrinando. Aí ele disse aqui, ó, é errado vestido, mas não é lindo, ajustaria perfeitamente. Onde está indo para mim agora? Aquilo, você sabe que aquilo é errado. Disse, você sabe que aquilo é errado. Mas o ministro, você deveria ir a esta reunião aqui, é simplesmente isto. Eles dizem que é muito grande a congregação, e ainda você tem que esperar e ouvir a Deus dizer, vá. Subiria você aqui e veria esta pessoa aqui, assim, você tem que observar, estar atento, ver, é tão sutil, e agora temos que observar aquelas coisas. Vocês conseguiram entender esse parágrafo? Quantos entenderam? Poucos entenderam? Ele está dizendo, quero que você entenda, ele está dizendo do ministério dele, de como ele é tentado a tomar certas decisões como um profeta, e estão dizendo, vocês têm suas tentações. Ele diz, mas eu tenho que cuidar para onde eu vou, como Deus me chama. Vocês entenderam agora? Então ele colocou as tentações, eu estou só colocando as tentações que as pessoas têm, que o homem tem, que a mulher tem, que as moças têm, que o rapaz tem, é esse lado que eu estou olhando. E ele também está dizendo, um ministro, um pastor é tentado também, depois vocês vão ver, se der tempo, quando nós entrarmos aqui, nas 3 tentações de Jesus, isso aqui vai clareando mais, e mais, e mais. Agora, na mensagem, quem é esse Melquisedeque? O profeta cita isso, para nós encaixarmos nesta meditação. Parágrafo 67, ele disse assim, falando sobre o parente redentor, então ele disse, agora, no parágrafo 67, vemos o atributo, filhos de seu espírito, ainda não tem entrado no corpo que tem a forma da palavra,
mas uma teofania. Este corpo, ele disse, uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra, esperando, ansioso, a mudança do corpo. Então, ele está falando aqui dos 3 corpos, na verdade. O corpo teofânico, esse corpo aqui dos 16 elementos, né? E o corpo glorificado que vai vir. E aqui, então, ele fala dos 2 corpos, o teofânico e esse corpo aqui, que foi feito carne. Agora, a diferença entre ele e você, falando de Melquisedeque, né? Falando de Jesus, falando de Melquisedeque, ele era, no princípio, a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. Vocês nunca puderam saber isto ainda. Vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram do atributo à carne para serem o quê? Estão chegando lá? Para serem o quê? Tentados. Mas para cair em tentação ou para vencer a tentação? Para vencermos a tentação, assim como ele venceu a tentação. Amém? Porém, quando esta vida estiver terminada, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos. Amém? Parágrafo 69. E parece claramente, eu vou só adiantar aqui. O fez claro que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus. Vocês não podem ser a palavra, a menos que seja um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam vocês, a fim de suportar o quê? Tentação. Agora, olha que tremendo esse aqui, irmãos. Quem é que suporta a tentação? O eleito. Assim como Jesus pôde suportar a tentação e vencer, o eleito também pode vencer as tentações, suportar, porque nós fomos feitos em carne para provar e para sermos tentados. Você tinha que passar pela teofania, tinha que descer aqui em carne para ser o quê? Tentados pelo pecado. Mas ele vai vencer? O pecado vai nos vencer? Vai? Parágrafo 70. Antes da fundação do mundo, seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Então, disso, ele se fez a palavra, a teofania. Só vou rápido aqui. Que podia aparecer, desaparecer. Então, ele se fez carne e voltou novamente. Ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém, vocês passaram pela teofania, se fizeram homens de carne, para serem o quê? Tentados pelo pecado. Para sermos tentados pelo pecado. Então, voltando ao que Paulo disse, não veio sobre vós tentação senão humana. Agrave isso aqui, irmãos. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Amém? Vamos lá. Como poderei vencer? O profeta começa a falar, no parágrafo 103, que Jesus nos disse como fazê-lo. Ele venceu, e vencer significa suportar prova. Isto é certo. Como todos os velhos santos fizeram, como Jesus fez, no meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Em tudo que ele era provado, ele suportava aquilo. Na própria presença da enfermidade, ele sendo Messias, ele os curou. Na presença da morte, ele trouxe isso de volta à vida. Na presença do Calvário,
sua própria morte, ele a derrotou ao entregar-se a si mesmo. Por quê? Pela palavra. Disse: destruirei esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Tinha uma palavra, não tinha? Assim disse a palavra. E na presença da morte, ele a derrotou. Ele venceu a morte. Na presença do inferno, ele o derrotou e venceu o inferno. Ele venceu o inferno. Aí disse que o inferno está sobre a terra, não está? O inferno está sobre a terra, né? O inferno subiu. E nós podemos vencer o inferno? Sim, na presença da sepultura, ele venceu a sepultura. Por quê? Tudo pela palavra e humildade. Olha que coisa. Lá está o homem verdadeiro. Aí está um para você tirar o seu exemplo. Ele derrotou tudo e venceu. Veja, a tentação era para ele. Vocês sabem disto. A Bíblia disse que ele foi tentado em todos os aspectos como nós somos, ainda sem pecado. Ele foi tentado em bebida, aqui. Ele foi tentado em bebida. E por que você não vence a bebida? Ele foi tentado em bebida. Ele foi tentado por mulheres. Você não tem tentação? Ah, pastor, tem mulheres. Olha a mulher, a situação que está as mulheres. Olha esse mundo como está. Ele venceu a morte. Ele venceu a sepultura. Ele venceu o inferno. Tá, mas a nossa meditação é como que ele venceu? Pela palavra. Nós não temos recebido uma palavra nesses dias? Não temos recebido uma palavra nesses dias? Ele foi tentado por mulheres. Ele foi tentado por tudo que pudesse ser tentado. Ele foi tentado por tudo que somos. Ele era um homem. E mesmo assim, você não podia encostar o dedo nele. Sim, Senhor. Vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Relembrando as verdades ouvidas.